Olá amigos, vocês estão no canal Livros da Tuca, eu sou a Virgínia e hoje estou aqui para fazer mais uma resenha para vocês. Mais uma resenha da nossa querida Clarice Lispector. Gente, eu já tinha lido esse livro, é uma releitura para mim, mas parece que as releituras, como eu direi, a gente observa coisas que não observou na primeira leitura, né? E parece que entram mais perfeitamente em nossa alma, em nossos pensamentos, em nossa vida, do que da primeira vez. Aguardem aí. Ai, gente, maravilhoso esse livro. Vocês não vão encontrar a resenha anterior dele aqui no canal, porque eu li há muitos anos, não sei nem que ano que foi, tá? E veio para mim nesta roupagem, ó, esse aqui é o novo, né? Esse livro aqui é da minha filha, tá comigo até hoje, não devolvi. Ela já havia lido e me falado demais desse livro, e eu resolvi lê-lo, né? E o que eu achei bacana é que tem a maneira que ela grifava, tá vendo? Ela grifava assim com régua, como eu fazia antigamente. E depois, quando eu fui ler, eu já comecei a colocar os post-its, tá vendo? Ó, e aqui, olha que interessante, ela grifou e eu também achei importante. Eu coloquei o post-it. E eu andei comparando na minha primeira e na minha segunda leitura. A quantidade de post-its aumentou muito nessa segunda. E alguns, como direi, coincidiram nas duas versões, tá? Bom, vamos falar do livro. Gente, é uma profunda reflexão de uma mulher solitária chamada Lorelei. Me fez lembrar Gilmore Girls. E esse livro foi escrito muito antes de Gilmore Girls, achei muito interessante. Sobre si mesma. Tem horas que é tão introspectiva que a gente chega a se ver nela. Como direi? Eu imaginei, não sei vocês, o tempo inteiro uma espécie de... eu sei que não é, mas... como se Clarice estivesse se retratando parcialmente em Laurie. É uma professora de escola primária, muito solitária, que não tem sorte no amor, assim, já teve vários amantes, ela classifica como amantes, né? Mas assim, coisas que não prosseguiram, né? Não foram amores, tá? Foram paixões passageiras, digamos assim. Até que ela está num ponto de ônibus e encontra esse rapaz chamado Ulisses. Ele vem conversar com ela, puxar assunto e tal. E ela era muito evasiva, muito tímida, muito introspectiva. Ela não era de estar conversando assim com as pessoas, nem homem, nem mulher, ninguém, sabe? Ela vivia aquela vida dela regrada. E ela fica impressionada com ele e ele com ela. E ele também é professor, só que é professor de filosofia. Então tem umas tiradas no livro de filosofia que é uma delícia de ler, gente. Eu pelo menos amo, né? E ele tenta aos poucos conquistá-la, né? Ele logo de cara fala para ela que ele gostou dela, está interessado nela. Ai, gente, agora dei para tossir para falar, não sei o que está acontecendo. Mas, enfim. E eles não chegam, não é um namoro. Eles começam a se ver de vez em quando, ele liga para ela, eles se encontram, bebem um uísque e nada, nem beijo, sabe? Porque ela não quer, ela explica para ele que ela não quer se machucar, ela tem medo. E ele também, parcialmente. Ambos têm medo do amor. É assim que eu analisei, tá? Não sou psicóloga. Eles têm medo de se doar, de dar o seu amor para alguém, sabe? Então eles vão, tem horas, eu sei que teve gente no grupo que achou a leitura um pouco até enfadonha, porque ela descreve muito as situações
ela descreve demais o que ela pensa e isso vai, para muitos leitores, vai até cansando, eu compreendo. E a maneira como ela se resguarda de se entregar a ele, sabe? E vice-versa, porque é a mesma coisa, né, gente? E ele fala umas coisas para ela maravilhosas, sabe? Por exemplo, como essa aqui, eu até escrevi aqui, apesar de. Isso aqui serve para todo mundo, gente. Uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Apesar de, se deve morrer. Inclusive, muitas vezes, é o próprio apesar de que nos empurra para a frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeita, foi a criadora de minha própria vida. Vocês percebem a profundidade disso? Gente, eu peguei um post-it desses grandes, escrevi e deixei na minha cabeceira. Porque volta e meia, todos nós passamos por situações em que ficamos, desanimados com a vida, desanimados com o mundo, sem entusiasmo. Mas não devemos, porque apesar de, a nossa vida continua, a nossa missão continua, não é verdade? Então, por quê? Por que se desesperar? Por que se deprimir por causa do que te aconteceu ou do que não te aconteceu? Gente, a vida não é isso. Mas enfim, vai passando, o livro inteiro fica nesse, digamos, chove e não molha, né? Ela tem vontade de se aproximar mais dele, mas ao mesmo tempo tem medo e vice-versa, e vai rolando, e vai rolando. Até que no fim ele fala para ela assim, ele se cansa também, né? Ele fala assim, olha, eu não vou te procurar mais. Você está pronta. Ele esperou muito tempo, né? Quase o livro inteiro. Você está pronta, eu vou ficar te esperando na minha casa. Quando você achar que é a hora, você apareça. Eu vou te esperar com rosas. Quando as rosas murcharem, eu vou colocar outras, até que você apareça. Olha que coisa, gente, que homem. Gente, tem um trecho aqui que eu coloquei assim, que homem é esse, meu Deus? Sabe aquele homem que todo mundo gostaria de ter na sua vida? É isso. E daí, onde é que tá? Agora eu não vou achar. Aqui, olha, outra coisa. A mais premente necessidade de um ser humano era tornar-se um ser humano. Por que será, né? Que é tão difícil pra gente aceitar certas coisas, aprender com certas coisas, né? Olha aqui que ele fala para ela. Temos disfarçado com falso amor a nossa indiferença, sabendo que nossa indiferença é a angústia disfarçada. Temos disfarçado com o pequeno medo o grande medo maior, e por isso nunca falamos no que realmente importa. Falar no que realmente importa é considerado uma gafe. Não temos sido puros e ingênuos para não rirmos de nós mesmos, e para que no fim do dia possamos dizer, pelo menos não fui tolo, e assim não ficarmos perplexos antes de apagar a luz. Temos chamado de fraqueza a nossa candura. Eu achei muito interessante essa parte porque retrata a nossa vida em sociedade. Nós todos, eu pelo menos sinto isso, já senti muito, hoje já sou mais madura, mas já senti muito, a preocupação com o que os outros vão pensar, sabe? Com o que as minhas atitudes, com o que a minha maneira de ser vai fazer os outros falarem ou pensarem a meu respeito, sabe? Hoje em dia, eu não quero nem saber, entendeu? Pense o que quiser. É bem assim. Mas a gente vai amadurecendo com o tempo. E aqui, não fala a idade, mas eles ainda eram jovens, né? Relativamente jovens, né? Tipo, na casa dos 30, eu acredito, no máximo 40 anos. Então, eles são considerados jovens. Bom, eu sei que a história vai se prolongando até que ela tem um momento aqui que eu quero também mostrar para vocês.
que ela finalmente acorda, tá? E é um momento muito estranho, está uma tempestade, né? Uma chuva terrível. E ela se levanta e vai para o terraço da casa dela, né? E aí aquilo de repente dá um tchan, eu falo um tchan, um tilt, um tchan na cabeça dela. O que lhe veio foi a levemente assustadora certeza de que os nossos sentimentos e pensamentos são tão sobrenaturais como uma história passada depois da morte. Naquela hora da noite, conhecia esse grande susto de estar viva. Tenho como único amparo apenas o desamparo de estar viva. A vida era tão forte que se amparava no próprio desamparo. De estar viva, sentiu ela, teria de agora em diante que fazer o seu motivo e tema. A fome de viver. Mas a hora mais escura precedeu aquela coisa que ela não queria sequer tentar definir. Esta coisa era uma luz dentro dela, e a essa chamariam de alegria, alegria mansa. O que ela sentiu, gente, quem nunca, né? Foi o que a gente sente quando finalmente você enxerga o amor. Você enxerga o ser amado, você, como direi, você sente o amor por uma pessoa e sente a reciprocidade, sabe? Amar e ser amado, eu acho que é a melhor coisa da vida nesse planeta, sabe? Tem muita coisa boa, claro, mas, gente, como é maravilhoso, sabe? Aquele pulsar do teu coração batendo forte quando você vê uma pessoa, quando você ouve a voz daquela pessoa. Gente, isso não tem preço. É a melhor coisa do planeta e não tem idade também, sabe? Não tem idade. Então, eu recomendo muitíssimo esse livro, gente. Ela chega na casa do Ulisses e os dois finalmente se entendem, digamos assim. Gente, é lindo, a gente torce por eles o tempo inteiro. Eu recomendo muitíssimo, essa resenha está longuíssima. E eu dando os meus pitacos aqui, como sempre. Não sou psicóloga, hein, gente? Por favor, não sou. Eu falo o que eu penso, tá? Espero que vocês tenham gostado e que vocês, como eu, leiam esse livro e se encantem com Clarice, tá bom? Um beijo, obrigada ao grupo. Em breve a gente vai ter o nosso encontro para discutir o livro. Estou ansiosa para saber a opinião de todos, tá certo? Obrigado, um beijo para vocês. Tchau!